Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Ainda de pé, vamos aproveitar que vocês estão de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Abra o seu Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do primeiro versículo, apesar que ele é a continuidade do 5. Mas eu quero meditar com os irmãos nesta noite nesses 4 primeiros versos do capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Amém? Podeis assentar? Considero muito honrado estar aqui com os irmãos mais uma vez nesta noite. Não é a primeira vez que eu venho no Neviana, mas tem muito tempo que eu não venho aqui. De repente alguns lembram, de repente outros não. Eu quero agradecer Pastor Romário pelo convite, fiquei muito lisonjeado. A gente que acostumou a pastorear a igreja, a gente sabe, né, uma responsabilidade que é pastorear uma igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, Pastor Romário, por toda a sua família, né, pela confiança que me deram. Todas as minhas agendas, é engraçado eu falar isso porque eu nunca tive tanta agenda como eu estou tendo agora, a ponto de eu ter que me controlar um pouquinho. Conversei com o pastor Josué e ele sabe de todas as agendas, mesmo aquelas que são aqui da região, eu estou colocando para ele. Eu disse para ele ontem, eu estive lá, domingo também, que eu congrego na Subsede, ele manda um forte abraço para essa igreja, tá bom? Ele fala assim: por onde você passar aqui na região, diga aos irmãos de Neviana que eu estou mandando saudações, né, e abraços, né, a todos, tá bom? Então trago aqui na pessoa do pastor Josué saudações dele. E é engraçado que uma vez a minha esposa foi ministrar lá no Santa Luzia, só de nós apresentarmos a carta e o pastor Josué Fernandes ter assinado como pastor regional a carta da Elzinha, que ela foi ministrar numa congregação de Santa Luzia, nós fomos muito bem recebidos. E o pastor daquela igreja deixou transparecer que era por causa da pessoa do pastor Josué Fernandes, pastor regional nosso, que ele é muito querido, né, em todas as regionais de Belo Horizonte. Então é isso. Eu louvo a Deus pela vida da igreja aqui. Nós vamos aqui falar um pouquinho. Nós assumimos um departamento de família, estamos assumindo agora e tem muita coisa para ser feita. E aos poucos vou trabalhar primeiro na Subsede para organizar o departamento lá, e depois, na medida que os pastores locais estiverem precisando, nós estaremos auxiliando a todas as congregações. A ideia é de que todas as congregações tenham um departamento de família. Pois bem, esse texto que nós lemos, eu prometo aos irmãos que eu não vou ser cansativo, viu? Não vou ser cansativo para os irmãos. Eu tenho observado, dentro desse texto que nós lemos, daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco sobre ele e trazer algumas aplicações. Eu tenho observado que as questões familiares na nossa igreja, na nossa igreja não, nas igrejas cristãs, ela não tem sido tão diferente com as famílias do mundo. As famílias das igrejas que se dizem cristãs, ou aqueles que se dizem cristãos, as famílias também dessas pessoas também sofrem ataques de Satanás, porque Satanás não respeita. Se tem uma coisa que Satanás quer destruir, são as famílias, tá? São as famílias. Aí eu fico pensando
que se no nosso cristianismo, se o cristianismo que eu prego, que eu vivo, ele não for capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, esse cristianismo ou ele é falso ou ele está falido. Está falido. Então, a minha oração para a minha vinda aqui hoje no Neviano é para que aquilo que eu falar, aquilo através da pessoa do Espírito Santo de Deus, ela possa surtir um efeito na sua vida, na sua vida familiar, na sua vida espiritual de forma geral. Então, nós observamos que quando se trata de família, essas questões, ela acaba sendo observada que os pais cristãos também sofrem por causa dos filhos. Eu observo também que os filhos também sofrem por causa dos pais cristãos. Talvez por uma ignorância, ou talvez por ainda não ter sido confrontado e não ter ainda ouvido a palavra de Deus e ter tomado a decisão de obedecê-la. Diz o pastor Jeremias Pereira que todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus e não pratico, o meu coração só vai endurecendo, a ponto de eu não ouvir mais para colocar a prática, na minha vida. Então, nós precisamos ouvir e praticar aquilo que nós estamos ouvindo com relação à palavra do Senhor. William Hendrickson é um escritor muito erudito. Ele foi muito enfático quando ele diz que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma instituição na face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma instituição é tão básica quanto a família. Conforme esse autor desse livro, ele fala que a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade. Então eu costumo dizer que famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes, sociedade forte. Nação forte. Município forte. Famílias fracas, nações fracas. Sociedades fracas. Porque as noções básicas da vida, elas são ensinadas na família. Seja de ordem moral, religiosa e de qualquer espécie, porque é na família, a família ela é a oficina que modela o meu caráter. É na família que meus pais trabalharam para que eu tenha o meu caráter modelado. Aí o caráter é aquela parte da nossa vida que passa a viver com integridade a partir de uma certa idade. Aquilo que eu aprendi, talvez dos primeiros aos 6, 7, 8 anos, porque depois dessa idade fica um pouquinho mais complicado de os pais estarem ensinando os seus filhos, porque aí é a hora que eles vão começar a revelar aquilo que foi ensinado nas suas casas. Então, que a vida no lar, e aí por isso que eu digo que a vida no lar como instituição primária e básica da sociedade, exige um tratamento especial. Ele exige que nós tenhamos um conhecimento mais profundo dessa área. Eu tenho o costume de dizer que para casar não existe faculdade para você casar. Para ser pai, você não faz faculdade para ser pai. Você não faz faculdade para ser mãe. Você cai de gaiata. Porque casamento é uma construção de vida. Casamento não vem pronto, ela se constrói. E nessa construção de vida conjugal, relacionamento familiar, ela se dá no dia a dia, na construção diária. E tem muitas pessoas, muitos pais, principalmente aonde eu vou pegar mais
assim direto é para os pais, porque os filhos também têm uma palavra para eles, mas os pais hoje é o que vai mais receber a instrução da parte de Deus. Então, nós precisamos entender essas coisas. Perante esse texto que eu li de Efésios 6, nós vemos o dever dos filhos. Está descrito nos versículos 1 a 3, os deveres dos filhos. E em primeiro lugar, no versículo 1 do capítulo 6, vem a natureza da questão da obediência. Filhos, sede obedientes. Eu vou dirigir para esse lado aqui, porque parece que os filhos estão todos aqui. Não quer dizer que vocês não sejam, mas os filhos, que estão ainda sob a autoridade dos pais. Então eu vou dirigir aqui, parece que está claro. Esse lado aqui tem mais filhos, de menor, vamos dizer assim. Então, filhos, sede obediente a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. Por isso que eu digo que a primeira coisa é de ordem natureza. Ou seja, natureza, natural. É natural que os filhos sejam obedientes aos pais. Isso é a ordem natural das coisas, da própria natureza. Então, a obediência dos filhos aos pais é uma lei natural das coisas, é um comportamento padrão da sociedade. Aí nós vemos em segundo lugar, versículos 2 e 3. Em segundo lugar, a ordem aí é com relação à lei. Aí, Paulo, que escreveu esse livro de Efésios para a igreja de Éfeso, ele vai lá no Antigo Testamento, na lei do Antigo Testamento, e fala assim: honra, filho, o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês lá de cá, os filhos de menores. Qual é o mandamento com promessa dentro desta lei? Você sabe dizer? Vocês têm que saber. Qual é o primeiro mandamento com promessa dentro da lei em questão de honrar pai e mãe? Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Porque existem outros mandamentos, mas aqui este versículo fala que é o primeiro mandamento com promessa. Você sabe qual é a promessa? Diz a palavra. Então vocês vão. Então, pastor Romário, se eu sair daqui hoje, os jovens, os adolescentes e as crianças vão aprender uma coisa comigo. Vocês não vão esquecer disso mais. A promessa é de longevidade de vida. Que é isso? Você está falando difícil para mim, pastor? Então eu vou falar na sua língua. A promessa é de vocês viverem mais tempo sobre a terra. E outra coisa, a promessa de prosperidade. Outra coisa, a promessa de Deus sobre vocês, quando vocês namorarem, quando vocês casarem, de viver uma vida abençoada. Essa é a promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o mandamento que recebe essa promessa? Honrar pai e mãe. A longevidade de vida. Ainda fala para que vivas bem, longevidade de vida, e tenha vida longa sobre a terra. Viva bem quer dizer prosperidade. Prosperidade, o que é prosperidade? Prosperidade é eu ter o que o dinheiro pode comprar. Não estou falando de riqueza. É eu ter dinheiro para comprar. Sabe por quê? Porque Deus supre necessidade e não vaidade. Tem muita gente suplicando a Deus, se enrolando em dívida, porque está preocupado com a vaidade. Mas Deus é um Deus que supre necessidade e não vaidade. Então Deus que supre necessidade, viver bem é viver para ter aquilo que você precisa comprar. Porque prosperidade é isso, é ter o que o dinheiro pode comprar e ter o que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar lá o arroz, o feijão, uma roupa, um calçado, talvez um carro, talvez uma casa, se o dinheiro dá para fazer isso, mas também tem o que o dinheiro não pode comprar: saúde, alegria, paz, longevidade de vida, que isso só acontece quando vocês cumprem essa promessa. Entenderam? Entenderam? Isso, eu gosto quando balança a cabeça assim, né? É bom que estão tão atentos. Acho que eu vou pregar só platicar hoje, irmãos. Viu, irmãos? Mas vocês estão ouvindo aí, né? Mas vamos lá. Então, honrar filhos
é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devotar a eles amor, respeito e cuidado. É possível obedecer sem honrar. Às vezes vocês são obedientes, mas às vezes não honram. E honrar significa honrar a sua linhagem, honrar a sua origem. É tão bonito quando a gente vê filhos defendendo o pai, filhos que honram os seus pais, filhos que elogiam os seus pais, filhos que reconhecem o papel que eles exercem ali dentro, filhos que agradecem pelo pão que eles colocam lá dentro, pela roupa que eles colocam, pelo suprimento que eles colocam ali dentro da sua casa. Assim, honram os seus pais por eles ser aquela pessoa ordeiras, que trazem a paz dentro do lar, que traz ordem dentro da família. Honrar é mais do que obedecer. E é possível ser obediente e não honrar, mas tem que ser os dois. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então, nós vemos um exemplo na Bíblia. Aí eu vou dirigir a toda a igreja. O pai do filho o filho pródigo. O filho pródigo obedecia ao pai, mas não honrava. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Honrar pais, meus filhos que estão aqui, filhos, menores. Honrar pais significa que na velhice vocês vão cuidar dele. Eu conheço uma história de um senhor de mais de 80 anos. Ele não podia mais morar sozinho, então o homem, era pai do marido da esposa, que tinha um filho mais ou menos de uns 4 ou 5 anos. Então trouxeram esse idoso, esse pai dele, de 80 e poucos anos, para dentro da casa dele. E aí, todas as vezes que eles iam fazer refeições à mesa, aí eles chamavam também o pai deles, esse senhor de mais de 80 anos, e ali, ele, toda vez que ele ia pegar qualquer coisa, ele tremia, tinha, não sei, aquela doença que faz a pessoa tremer, mal de Alzheimer, não é isso? Tremer, aí ia colocar, o feijão caía tudo na mesa, e ali, a mulher, porque não era sogro da esposa, então ela começou a ficar cheia com aquilo, de tanta bagunça que ele fazia, entornava arroz, entornava feijão. Aí, por fim, o marido também começou a ficar, ficar chateado com aquilo, nervoso com o pai. Falei assim, toma cuidado aí com essas coisas, pelo amor de Deus, segura direito, brigando com seu pai. E aí um dia, conversando lá com a esposa dele, aí chegaram à conclusão, que ia arrumar um cantinho pro velho lá na casa deles, um tamboretinho, uma mesinha de madeira lá, ia dar o alimento para eles. Mandou fazer uma travessinha, como se fosse um prato mandou fazer uma colherzinha de pau, de plástico, comprou aquilo ali para ele, porque ele quebrava os copos, ele quebrava os pratos, porque ele tremia todo. Aí comprou. Aí ele, a mulher dele e o filhinho dele, de mais ou menos 5 anos, na mesa, e o velhinho lá jogado. Essa história é verídica. Quem contou ela foi o pastor Josué Gonçalves. E o velhinho lá, às vezes até lacrimejando os olhos, por não fazer parte da mesa. E ali, um dia o pai do menino chega do serviço e vê o menino fazendo uma combuquinha de lata. Aí ele pergunta para o menino assim, para o seu filho, o que é isso, meu filho, você está fazendo? Pai, estou fazendo aqui uma vasilhinha, um pratinho aqui. Para quê, meu filho? Para quando o senhor ficar velho, eu fazer do mesmo jeito que o senhor fez com o vovô. Aquele pai levou um choque. Eu disse, que isso?
Porque é isso que vai acontecer se assim nós tratarmos as pessoas, né, perto dos nossos filhos. Ainda nem entrei na questão dos pais ainda, né? Então, nós precisamos ter cuidado. Honrar, filhos, é isso. Honrar é isso. Honrar é cuidar. Além da obediência que, pela natureza das coisas, pela ordem natural das coisas, nós já temos que ser obedientes, porque não é fácil ser pai. Vocês vão ser pai um dia. E eu ministro toda sorte de bênção nos filhos que vocês terão, na família que vocês terão. Eu quero que vocês tenham filhos prósperos, filhos abençoados, obedientes, que honram vocês. Mas para isso, vocês precisam aprender e praticar isso hoje, na infância, na adolescência e na juventude de vocês. É por isso que talvez existem tantos casamentos hoje que não estão dando certo, já ainda pessoas tão novas, 22, 23, 24, 25 anos, 30, casando e separando. Ninguém sabe o seu passado, porque o que eu vou semear eu escolho, mas quando eu vou colher é aquilo que eu semeei. Eu posso escolher semear o bem ou o mal, mas o que eu semear eu vou colher. As sementes que eu vou plantar, eu posso escolher se eu vou plantar o bem ou o mal, mas na hora da colheita eu não tenho escolha. Se eu plantei mal, eu vou colher o mal. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Então o segredo, eu falo com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, não parece não, parece que eu sou um jovem, né? Não, um jovenzinho, né? Vou fazer 49 anos, dia 26 de junho, está pertinho. Viu? Quando vocês lembrarem, vocês ora pelo irmão Paulo. Aonde você estiver, ora. Deus, hoje é aniversário do irmão Paulo, dia 26, vai dar um sábado que vem. Quando eu tenho 3 filhos, uma de 23, uma de 22 e um de 19 anos. Todos eles estão trabalhando. 2 delas trabalham comigo, lá na administradora de condomínio, aonde eu trabalho. Elas trabalham comigo. E no início eu não queria colocar as minhas filhas lá, mas aí os diretores, sócios da empresa, os donos da empresa, não, traga, Paulo, seu menino completou 18 anos, 19 anos, traz. Se eu ficava assim, esse negócio não vai dar certo. Mas eu levei. Aí deu certo, um dia ele me chamou lá, Leonardo, me chamou lá dentro da sala dele. Paulo, como é que é ser gerente e ser pai de 2 funcionários aqui na empresa? O senhor Leonardo, é só você mesmo. Não, mas está dando certo, não está? Está dando, perguntei para ele, está dando certo? Está dando certo. E as minhas meninas exercem uma função muito importante lá. Hoje, importante que eu falo, não questão de posição de cargo, mas no sentido de fazer as coisas com eficiência, com gosto. Então, mas eu falo com elas, com os meus filhos. O segredo de vocês serem abençoados, obedece aos seus pais, honra os seus pais. Eu sinceramente, pastor Romário, se eu soubesse que eu teria, que filhos é daquele jeito que eu tenho, eu queria ter mais uns 8. Eu falei com o Elzinho que eu queria ter uns 5 filhos, né? Mas deu conta de me dar só 3, que agora não tem jeito mais. Porque filho, hoje a situação está muito difícil, mas pela forma que eu sou tratado pelos meus filhos. Então, ao segredo, sejam obedientes e honram os pais de vocês. Eu não vou falar mais, eu tinha mais coisas para falar para os filhos, eu quero direcionar para os pais, eu não vou passar do horário. Pais que estão aqui, de vez em quando eu vou ouvindo vocês, igual eu fui nos pais. Nenhum filho é uma cópia exata de nós. Nenhum filho é uma cópia exata de nós. Não existe Ctrl+C, quem é de informática que sabe. Não existe Ctrl+C, Ctrl+V para filho. Não existe Ctrl+C, Ctrl+V para gerar filho, para ficar com a mesma identidade da gente. Cada um deles possui um jeito diferente de ser. Cada um tem a sua individualidade, tem as suas características próprias, tem qualidades e defeitos, personalidades e temperamentos. Cada um deles foi gerado de uma forma diferente.
Agora, há um aspecto que influencia muito a vida dos nossos filhos. O aspecto de como eu crio eles. Como eu conduzo eles. Não sei se é Salmo 127, os mestres da palavra aqui me corrigem, ou é 127 ou 128, eu acho que é 127. Como flecha na aljava do flechador, assim são os filhos para os pais. Vocês podem imaginar um flechador com o seu arco, com a sua aljava atrás, segundo a Bíblia, aliás, segundo os historiadores, conhecedores de aljava, de flecha, segundo ele, uma aljava que fica atrás do flechador, cabe mais ou menos 12 flechas. Meu pai passou um pouquinho, meu pai teve 16 filhos. Então, cabe 12 flechas. Então, quando ele fala assim, como flecha, né? Como flecha para o arqueiro, assim são os filhos na aljava. Então, o que é isso quer dizer? A flecha, ela é apontada pelo flechador para uma direção. Eu pego a flecha, eu vou pegar, façamos de conta que aqui atrás estão os meus 3 filhos. É flecha. Eu pego o Paulo Júnior, que é o meu caçulo de 19 anos. Tá bonitão, viu? Está querendo casar, 19 anos, querendo casar. Sabe o que é isso? É exemplo que eles veem dentro de casa. Eles falam assim, eu estou doido para casar, porque do jeito que seu pai mais a mãe vive, eu quero viver isso comigo, lá para mim também. Né? Eu falo sempre com Deus, eu quero inspirar os meus filhos a ter uma família abençoada como eu tenho, a ter um casamento abençoado como eu tenho também. Então, façamos quando eu pego o Paulo Júnior, eu coloco ele na flecha. Aí eu quero o que para ele? Eu quero que ele seja direcionado para a presença de Deus, eu quero que ele seja crente, eu quero que ele seja salvo, mas além disso, eu quero que ele seja um homem honesto, eu quero que ele seja bem sucedido, então eu vou apontar para onde? Aí eu solto a flecha. Tem a Gabriela, eu pego ela também, a direção, porque os pais vão entendendo o temperamento e a natureza dos filhos, então você pega e direciona, a Gabriela vai dar certo aqui, porque tenta aqui, Gabriela, aí você vai dando a direção. A função do pai é dar direção para o seu filho. Eu acho que eu viveria melhor se os meus pais, há 40 anos atrás, tivessem tido esse entendimento, mas nas igrejas não falava tanto como fala disso hoje. Eu teria talvez um direcionamento diferente. Eu poderia ter uma condição melhor para os meus filhos, poderia ter uma condição melhor para a minha família? Poderia. Porque uma condução bem conduzida dos pais para os seus filhos direciona ele. Agora, isso não é regra. O filho pródigo, ele tinha razão para sair da casa do pai? Não tinha. Por isso que eu falo, filho não é Ctrl+C, não Ctrl+V. É igual o pai vai ser o filho. Não. Às vezes o pai faz tudo, mas no final quem toma a decisão é o filho. Mas aí você já lavou as mãos. Senhor, eu orientei na tua palavra. Agora nós pais temos que ter certeza disso. Senhor, eu orientei eles, eu exortei, eu criei na admoestação. Porque tem pai crente que não faz isso não. Tem pai crente que não orienta os seus filhos. Não, talvez não sabe conduzir, age com autoritarismo. Quando eu vim para Neves no início de 2001, entre 2001 a 2008, eu ainda estava aprendendo a ser pai. Eu gritava tanto para os meus filhos. Aí a gente vai começar a estudar a palavra. Meu Deus, quanto autoritarismo, quanta imposição que muitas das vezes nós levantamos para os nossos filhos, esquecemos das personalidades dele. Eu lembro que quando eu falava com meu filho, eu tinha 5 anos, às vezes dentro do carro, né? Eu falava talvez um pouquinho mais alto com ele, ele olhava aquele olho esbugalhado assim do meu lado. Eu lembro até hoje, sentado no banco do casinho, papai, não fala alto não, que meus amigos vão escutar. Eu tinha que respeitar isso dele, ele tinha vergonha disso.
Teve um dia que ele falou um pouquinho alterado comigo lá no quintal da minha casa. Isso foi em 2015, tem pouco tempo, assim que eu voltei de Venda Nova. Aí ele falou um pouquinho alterado, eu estava aqueles dias, eu estava um pouquinho alterado, eu tinha que reconhecer, isso aqui se parece, por eu ter retornado para a Neves de novo, eu não estava satisfeito, eu queria ter continuado a morar em Venda Nova, mas não era vontade de Deus aquilo. E ali, quando ele falou um pouquinho comigo, eu cresci a voz mais do que ele, porque tem hora que a gente acha que autoritarismo é gritar e não é. Aí quando eu falei um pouquinho mais alto, aí com pouco ele entrou chorando, já na sua adolescência. Aí com pouco eu chamei ele e cai, ainda exercendo com autoritarismo. Mas aí eu sempre fui um pai que ouviu os meus filhos. Ele sentou no sofá, eu sentei no sofá, ele falou assim: sabe, papai, está todo mundo reclamando do senhor aqui em casa, o senhor não é mais aquele homem. O senhor era o ano passado, o ano retrasado, papai. Se o senhor continuar assim, papai, todo mundo, até a mamãe, papai, vai afastar do senhor, porque o senhor está ignorante, papai. Foi muito direto comigo. Mas quando ele falou isso, eu me humilhei. Você é mesmo, meu filho? Ô meu filho, eu estou mesmo. Você me perdoa? Aí eu abracei ele, aí chorou nós dois. Porque tem pai que não se curva para pedir perdão ao filho. Filhos agora, filhos. A ordem natural das coisas acontecerem, de vocês saírem da casa de seus pais, é debaixo da bênção deles, que seja para trabalhar fora, ou que seja para ser entregue ao enlace matrimonial, tanto o filho quanto a filha. Não existe coisa mais bonita do pai entregar um filho ou uma filha ao casamento, ou então, papai, eu vou trabalhar fora, me dá a bênção, papai, eu estou saindo, mas estou saindo debaixo da bênção. Porque o que está acontecendo hoje é filhos saindo brigado com os pais, pais mandando filhos embora. Nós precisamos também pegar o modelo do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo podia falar muito bem assim: vai então, meu filho, toma a herança, vai tarde ainda, seu rebelde, porque ele era rebelde, ele não honrava aquele pai. Aí quando aquele filho arrependeu e voltou, aquele pai tinha de tudo, vai caçar suas negras para lá, eu te dei um dinheiro, você já gastou tudo. Mas aquele pai esperava aquele filho, ele esperava tanto que ele guardou o anel, ele separou a roupa. Sabe por quê? Porque aquele pai, ele era, aleluia, o instrumento de Deus, por onde a graça de Deus entrava naquela casa. E nós precisamos ser o canal aonde entra a graça de Deus nos nossos lares. Nós precisamos pensar assim, irmãos, pais que estão aqui, mães que estão aqui. Nós poderíamos ter uma família muito melhor. Nós poderíamos ter igrejas muito melhores. Se dentro das nossas casas não fosse um ambiente de fofocas, se não fosse um ambiente de pornografia, se não fosse um ambiente de palavras pesadas, de ofensas com palavras, maridos que maltratam as mães perto dos filhos, mães que não respeitam os maridos perto dos filhos, perto das filhas. O que você está querendo para o seu filho no futuro? Claro que não vai dar muito certo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o exemplo é a maior autoridade que um pai e a mãe têm para ensinar os seus filhos. O exemplo. Então, se tem um aspecto, se cada filho, se os filhos não são cópias do pai, se eles têm características próprias, se eles têm temperamentos próprios, natureza própria, então, qual aspecto influencia eles? É o caráter que eu vou passar para eles. Pegou alguma coisa? De quem que é, meu filho? Aonde pegou? Alguém deixou você pegar? Não, devolve. Você está formando um caráter.
mentira. Quem te falou isso? De onde você tirou isso? O menino sabe. Repreende por causa da mentira. Você está formando o caráter. E forma caráter. Não é só orientando, não é só instruindo. Forma caráter com exemplos. Nós precisamos formar caráter com exemplos. É no caráter que os nossos filhos se definem. E é no caráter que define eles, se eles serão honestos ou trapaceiros. Um filho que está começando a ficar na adolescência, vê o pai dando prejuízo num cliente, que filho que está gerando? Um trapaceiro. Um trapaceiro. Se ele vai ser bom ou mal, se ele vai ser íntegro, se promete, cumpre. Então, o que o pai tem que ensinar para o filho? Filho, se você prometeu, você tem que cumprir. Você prometeu que ia fazer isso para sua irmã, então você cumpre. É na família, está vendo que é na família? É o lugar básico para a aplicação, para o ensino, para a modelagem do caráter dos nossos filhos. Então, você promete, meu filho, você tem que cumprir. Então, você prometeu a sua irmã, então cumpre. Mas e você? E quando você promete, você não cumpre? Aí, sabe qual é a imagem que ele está tendo de você? De uma pessoa que promete e não cumpre. O caráter, ele é formado mais pelo exemplo que eles veem em nós. Um avanço de sinal, você está com seu filho de 6 anos, 7 anos, 10 anos dentro do carro, você avança o sinal, ainda xinga o outro que o seu filho está ali. Tudo isso faz parte da modelagem do caráter dos nossos filhos. Hoje, às vezes a gente está tão confiante. Aí às vezes o sinal está amarelo, né? Aí que eu vou com a minha filha, que hoje ela dirige, eu faço, o senhor passou no vermelho, papai. Filho, me perdoe. Você sabe que eu estou com um pouquinho de pressa. Porque estava amarelo, mas mesmo assim eu insisti, acabou que o sinal ficou vermelho. Mas porque foi ensinado. Então nossos filhos, eles começam também, quando eles pegam a idade de começar a questionar, aí que está. Porque quando começa a questionar, como é que você instruiu quando criança? Eu conheço a história de um pai. Ele falava mal do pastor demais da igreja. Na casa dele, depois do culto desse aqui, chegava lá e falava mal do pastor. Ele tinha uma menina de 5 anos, espuletinha. Aí chegava na casa dele, pastor só sabe visitar aqueles que têm dinheiro, só aqueles que são listas. Pastor é de 2 caras, pastor fala e não cumpre. Ela falou na igreja hoje, vai fazer isso, aposto que não vai fazer. Falava mal do pastor. Juntava com outros irmãos, falava, chegava em casa, falava, e a menina está correndo para lá e para cá, e ele, mas a mulher só descendo a lenha no pastor. Teve um dia que o pastor foi lá, bateu lá, é o pastor fulano de tal, pastor, nossa, o senhor é uma bênção. Aí na casa dele falava que o pastor, aquela igreja não ia dar em nada, que ele era um péssimo pastor, mas quando o pastor bateu lá, nossa, Deus, que honra receber o senhor aqui, pastor. Aí entrou no sofá, aí aquela menina veio correndo de lá, aí receberam o pastor muito bem, aí a menina correu para o colo do pastor e começou a fazer na cara do pastor, assim, ó, beliscando assim. Aí com pouco os pais, né, minha filha, cuidado, minha filha, você vai deixar o pastor sem graça. Aí a menina faz assim, olhava assim, e pegando assim, entendeu? Se minha filha, para com isso, você está deixando. Aí o pastor, né, inocente, não, pode deixar. Aí com pouco a menina continuou, minha filha, por que você está fazendo isso? Não, papai, é porque eu sou, mas a mamãe falou que ela tinha 2 caras, eu estou só vendo se é mesmo. Na frente deles. Porque o filho, ele segue exemplo. Então eu posso afirmar que talvez um pouquinho de culpa das igrejas não estar melhor é nossa, porque nós não temos dado exemplo para os nossos filhos. Os pais são os modelos mais influentes, e o que terá mais peso sobre a formação do caráter dos filhos.
Na Bíblia as crianças são vistas como dádiva de Deus, elas devem ser amadas, honradas, respeitadas, como indivíduos, como pessoas, né, que precisam ser respeitadas. Aí, meus queridos, o que eu vejo? Que a nossa nação está colhendo resultados de uma geração sem pais. Por quê? Que é isso? Lá em casa não tem pai nem mãe, os filhos falam, mas estão crescendo sem a presença deles. Estão em casa, são filhos órfãos com pais vivos, porque presença na vida deles, você está presente na vida deles, é a coisa mais importante. Eu acho interessante que eu não tinha a mínima ideia que um dia eu ia ser alguma coisa específica sobre família na igreja. Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia pastorear uma igreja um dia, mas aqui estou. Mas desde que eu me tornei pai, eu sempre fui dedicado aos meus filhos. Às vezes, pastor Romário, eu chegava do serviço da igreja, que eu pastoreava aqui do Veracruz, os meus filhos eram tudo adolescentes, eu chegava às vezes exausto, só quem trabalha e pastoreia sabe o que eu estou falando. Chegava exausto, deitava, aí com pouco, aí o telefone tocando, meu amor, aí a minha esposa, meu amor, a Gisele está perguntando se você pode buscar ela na escola. Eu pegava o carro, ia até cambaleando de sono, mas era o momento que eu conversava com ela. E aí, minha filha, como é que foi? E aí, minha filha, como é que estão as coisas? Minha filha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Era a hora que eu conversava com ela, porque filhos precisam de presença dos pais. Presença dos pais. Hoje os meus filhos têm o maior carinho comigo por causa dessa presença com eles. Hoje os meus filhos são meus amigos, me respeitam como pai, mas são meus amigos, confidenciam coisas para mim, porque isso foi criado um laço de relacionamento. E uma outra coisa importante para finalizar, a questão das reuniões familiares, estarem conversando. Eu sempre sento à mesa com os meus filhos, sempre. Pelo menos uma vez na semana, nós sentamos à mesa, à volta da mesa, para tomar o café, para fazer jantar ou para almoçar. Nós fazemos isso, e ali nós conversamos, nós colocamos as coisas claras. Já houve choro, já houve confissão, já houve alegria, já houve risos, mas tudo isso faz parte da família, porque não existe famílias perfeitas. Então, nós precisamos entender que a ausência dos pais causa feridas emocionais na vida dos filhos, gera problemas particulares na vida deles, sociais, físicas, mental. A falta dos pais gera falta de empatia nos filhos, falta de maturidade emocional. Qualquer coisa está chorando por causa talvez da ausência dos pais. Os pais ausentes, eles têm essas características, são irresponsáveis, pais que fogem de suas responsabilidades, porque ser pai não é fácil mesmo. Uma vez tendo filho, tem que dedicar na educação dos nossos filhos. Então, meus queridos, nós precisamos concentrar nisso, ser mais presente. Eu tinha uma série de coisas para falar, muita mesmo. Parecia que eu ia fazer um workshop de 3 horas, mas não é culpa sua não, viu? É porque é isso mesmo, né? A gente acha que vai entrar, vai falar tudo que anotou, e a gente acaba falando muita coisa que não anotou. Mas essas são as orientações de Deus para vocês. Vocês creem que essa é a palavra de Deus? Vocês creem que essa é a vontade de Deus para a vida de vocês? Tem vários conselhos. Os pais irresponsáveis fogem da sua responsabilidade. Os pais egocêntricos, aqueles que só pensam em si mesmo, não pensam nos filhos. E há pais que têm obsessão pelo trabalho, não tira férias, não passeia com os filhos, não sai com os filhos, não escandaliza. Mas quando meu filho era adolescente, eu avisei para a congregação do Rosana, quando eu pastoreei lá, em 2016, 2017. Meu filho estava na adolescência dele, estava com 15 anos, 16 anos. Eu falei com o pessoal lá do Rosana, porque para chegar lá em casa no campo, você vê, tem um campo de terra.
E sempre estão jogando bola lá. Eu falei assim, se um dia vocês passarem lá e ver eu jogando bola com meu filho, não escandaliza. Eu faço isso porque ele de vez em quando ele me chama. Então é melhor eu estar lá com ele, presente. Se ele me chama, é porque ele não tem vergonha de mim. Na verdade, os amigos do Paulo Júnior, todos são nossos amigos. Então, muitas das vezes, é melhor fazer isso. É melhor jogar uma peteca com seu filho. Às vezes, a minha esposa liga lá para casa, meu amor, liga na hora do almoço, meu filho trabalha de noite. Meu amor, aqui em casa está cheio de gente, amigos do Paulo Júnior. E eu não fiz almoço que só para mim, para ele, e todo mundo vai almoçar aqui, eu vou ter que fazer tudo de novo. Minha filha, faz, não reclama, que é melhor eles aí do que o meu filho lá, porque eles aí estão sendo olhados, de vez em quando tem uma palavra de bênção na vida deles, e aí nós vamos moldando, não só o meu filho, mas também a vida dos amigos dele. E aí, meu filho, qual é os amigos dos nossos filhos que não querem estar numa casa onde há paz, há alegria? Eles têm o maior carinho com a gente. Então, eu penso nos meus filhos, eu não tenho obsessão pelo trabalho, porque eu separo o tempo. Uma vez lá em Venda Nova, meus meninos não adaptaram na igreja lá na subsede em Venda Nova, talvez vocês conheçam onde é. Eles não adaptaram, eles falaram assim, vocês não podem sair da igreja, vocês têm que procurar uma igreja, vocês não podem ficar em casa. Aí eles acharam uma igreja batista central, pertinho ali do BH Bus. Aí eles começaram, aí opa papai, gostei. Aí quando eles decidiram aí, eu falei assim, eu abro mão do meu ministério, mas eu não vou deixar os meus filhos sozinhos lá. E cheguei para o pastor regional e falei, ó, se meus filhos forem, eu vou abrir mão do meu ministério, do meu cargo de ministro, para eu acompanhar os meus filhos, porque eles eram de menores ainda, eu não poderia deixar eles sozinhos. Mas Deus é bom, talvez seja por isso que Deus me tirou de lá. Deus me tirou de lá, veio para cá, e aqui eles se readaptaram de novo, e aí não foi preciso fazer o que eu achava que ia fazer, mas eu estava disposto. Sabe por quê? Porque não adianta nenhum sucesso na vida se a sua família está sendo fracassada. Não há sucesso na vida que substitui uma família bem estruturada. Lembra disso, tá bom? Pastor, Deus abençoe. Obrigado, viu? Desculpa, não passei não, né? Então tá bom. Deus abençoe. Lembre de mim nas vossas orações, tá? Guarde essa palavra. Pratique esta palavra. Acreditem. Tem filhos no meio cristão sendo abusados pelos pais. Tem filhos que precisam de ajuda. Então orem pelas nossas crianças, orem pelos filhos, sejam presentes na vida da sua família, seja exemplo vocês que são casais para a vida dos seus filhos, inspirem os seus filhos a um dia a formar uma família também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e não esquece de nós nas vossas orações.